Salve, pessoal. Salve para todos vocês aí que estão acompanhando a leitura do livro Universo Desencanto. Uma fase de liquidação, a fase é de recuperação e a fase é de saldo se quem puder. E se puder, como a gente está vendo, se o pensamento resolvesse as coisas da matéria, já teria resolvido há muitos anos, como não tem resolvido. Então, veio uma energia nova na Terra para ajudar nós, seres humanos, a desenvolver o raciocínio. O raciocínio é o dono da vida. Então, ele e a natureza é que comanda a vida. Se eu estou vivo, é porque a natureza permite que eu esteja vivo ainda. Se ela quiser me exterminar, é muito fácil. Então, quem manda chuva? Quem comanda o clima? O que é a água? O que é o sol? O que é as estrelas? O que é a terra? Quem é Deus? Quem são os espíritos? O que é a filosofia? O que é a ciência? O que é a medicina? Então vocês vão aprender lendo os livros do Universo Desencanto, que aborda diversos assuntos. São 71 faculdades que o estudante de cultura racional está desenvolvendo. Então, a propaganda só faz bem, não faz mal. A cultura racional não agride, não ofende, não humilha ninguém. Então, é um conhecimento de paz, amor e fraternidade. Um salve para vocês, um salve para o mundo racional, o racional superior, o astral superior, o astral inferior, o astral térreo, as duas energias eletromagnéticas, para tudo e a todos, para os meus acompanhantes, para os seus acompanhantes, que venham ter um bom estudo, os que estudam cultura racional, e você ainda que não pegou o livro Universo Desencanto, tente procurar, sempre tem estudante nas praças com essas camisas, divulgando a cultura racional. Ninguém morre de lá não, viu gente? São pessoas educadas, que conhecem o ser humano, porque nós falamos de anatomia humana, falamos de psiquiatria, psicologia. Então é um estudo muito profundo, é um estudo grandioso, as páginas bonitas e lindas do livro Universo Desencanto. Então salve a todos, vamos continuar na sequência do livro 78. Tá bom, pessoal? A luz verdadeira do animal racional é a luz da sua origem, a luz racional do mundo racional. O conhecimento de retorno da humanidade ao seu mundo de origem, o mundo racional. Por meio da energia racional é que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo e desencanto, imunização racional. 77, o volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da estruturação, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, e a salvação de todos. O raciocínio
conduz todos para o mundo racional. E o pensamento conduz todos para as transformações dessa deformação racional. O pensamento foi e é o tesouro do magnético. E por ser o tesouro do magnético, é a causa de todo pensador ser um sofredor. Esse tesouro magnético, ninguém nunca soube o porquê dele, porque ninguém nunca soube o porquê foi feito o pensamento e o porquê foi feito do magnético, que aí estão nessa classe de sofredores imortais. E por isso o tesouro do magnético, nele estão reunidos todas as ruínas existentes no mundo e todos os crimes contra as leis naturais da natureza. E por um pensamento ser o tesouro do magnético, é que nele estão reunidos todos os males de todas as ruínas. E por isso que todo pensador é um sofredor, porque no pensamento estão reunidos todos os males. A causa do pensador ser um sofredor. Por quê? Porque o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional, foi para a lapidação do pensador, para o extermínio do pensador, da rudez, do atraso e da brutalidade, do boçal de um imbecil. Para isso é que foi feito o pensamento, para a lapidação do pensador, mas ninguém se conhecia, ninguém sabia o porquê que assim era, por ninguém se conhecer, vivia procurando o mal no mal, e por ser mal nunca encontraram. Encontraram sim o bem aparente, o bem passageiro, mas o bem verdadeiro, que é o bem eterno, nunca puderam encontrar, nem poderiam encontrar nesse tesouro de matéria, nesse tesouro de sofrimento, mas por todos viverem sem se conhecer, vivia à procura do bem. Até hoje estão à procura do bem e nunca encontraram o bem, a não ser o bem aparente, o bem passageiro, o bem provisório, o bem sem garantia. E por ser sem garantia, de repente, o que acontece? Aquilo que se acaba. Eu vou dar uma adiantada aqui, pessoal, que eu tinha marcado aqui uma parte, que vocês vão achar bem bacana. É rapidinho. É isso aqui. O maior tesouro do mundo, é da vida de todos, e da vida de todos, está no desenvolvimento do raciocínio. Esse conduzirá todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e deixando de ser sofredor mortal. Então eu vou passar aqui para frente mais um pouquinho, para mim te mostrar como é que são as perguntas legais. É aqui. De forma que a serventia do nada foi boa para a lapidação do bicho. E por isso o bicho foi sempre pensador, sempre sofredor, sempre destruído pelo nada. E o pingo d'água que se transformou em tudo aparente, terminando em nada, voltando a ser o pingo d'água. E essa foi a vida de que ninguém sabia. Parecia que todos sabiam, mas assim todos viviam sem se conhecer. A angústia, a vida inteira. Por quê? Porque vivia sem se conhecer. E por isso, por não ter como angustiados, não saber o que ele é, não se conhecer, viver na categoria de bicho, não saber o porquê que é um bicho, e viver sem se conhecer, sem mesmo que viver angustiado, reclamando sempre da vida, ignorando porque não sabe, porque são sofredores mortais,
Esse é um mistério em que ninguém sabe o porquê nós existimos, o porquê tudo existe nesse mundo encantado, de encanto. Não tem como desencantar para que nos conduza a dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos. E essa vida parece ser uma vida e não é. Até quando isso? Até quando vamos viver sem se conhecer? Aqui para frente, pessoal, está aqui um gigambelo. Deixa eu só pegar aqui rapidamente, onde ele fala aqui do... Aqui, calma lá. Deixa eu ver se a gente acha. Achei aqui. Na página 142. E vivendo dessa forma, sem se conhecer, e por não se conhecer, dessa classe de sofredor imortal, agora passaram a se conhecer com o desenvolvimento do raciocínio. Todos deixarão de ser, e passando a ser de animal racional para aparelho racional, e o desenvolvimento do raciocínio, sendo o raciocínio o ponto básico da vida eterna. E por o raciocínio ser de origem do mundo racional, sendo o mundo racional o ponto básico da vida eterna. Agora com seu desenvolvimento pela energia racional, depois do raciocínio desenvolvido, todos voltarão para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, de puros, limpos e perfeitos, sendo o conhecimento de cultura racional, o conhecimento para o desenvolvimento do raciocínio. E todos com raciocínio desenvolvidos, todos voltam para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem. Desse modo, todos voltando para o seu verdadeiro mundo de origem. E agora aqui está. E que lhe só basta ler e reler para estar em contato com a energia racional, para desenvolver o raciocínio, a vidência e o aparelho racional. Então, eu vou deixar aqui, na página 142 do 77, uma recapitulação, pessoal. Recapitulando, a palavra é essa. Na página 142, no livro 77, então ele fala, que só basta ler e reler para estar em contato com a energia racional, para desenvolver o raciocínio e a evidência racional e o aparelho racional. Tá bom, pessoal? Essa parte que eu queria deixar para vocês aí. Tem outra parte aqui que eu também tinha deixado, que era muito bacana, que eu queria deixar para vocês já nesse aqui, porque eu vou passar por... Então, Mágico pergunta como foi feito o mundo racional. É uma pergunta sem sentido, porque o corpo mágico não tem condições de sentir o que é a pureza, porque de pureza não conhece nada. Agora o bicho racional está passando a se conhecer, mas vai se conhecer mesmo, quando o raciocínio estiver desenvolvido. Então aí sim é que vai passar a se conhecer perfeitamente. Agora é que estão começando a se conhecer, porque está começando a desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, liga-se ao mundo racional. Aí sim, se conhecerão perfeitamente. E depois que o aparelho estiver desenvolvido pela energia racional, começarão a flutuar naturalmente. Agora estão começando a desenvolver o raciocínio, a vidência e o aparelho racional. E assim com essa evolução, todos mudando para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, dando adeus aos fantíficos engambelos da matéria. Beleza. Eu não paro no mundo racional. Esse vídeo, vamos lá.